Conexão CNN. Conexão CNN no Rio de Janeiro com o Leandro Rezende. Tudo bem, Leandro? Bom dia para você. Para você, para Larissa, todo mundo com a gente aqui na CNN Rádio. É um pontinho aí para a gente acompanhar de perto essa situação agora do presidente com o Ministério da Saúde, né? Nonato, estava escutando aqui o Igor falar, estou acompanhando também a sabatina do Cássio Marques, Fernando Collor, alvo de operação da Polícia Federal hoje, enfim, hoje é dia de trabalhar bastante, hein? Hoje a gente vai trabalhar muito. Não há rotina, meu caro. Olha aqui, em relação à sabatina do Cássio Nunes, até comentava anteriormente com a Tainá Farfan que deve ser uma sabatina mais longa e deve durar algumas horas, em virtude do tempo que esses parlamentares têm para falar e interpelar o Cássio Nunes. É essa a tua impressão também, Leandro, para hoje? Nonato, com certeza, né? A sabatina estava marcada para as 8 horas, começar às 8 horas, começou mais ou menos 8h15, estou acompanhando aqui a transmissão da TV Senado, a senadora Simone Tebet abriu ali por volta de 8h15 e foram 15 minutos ali só para os senadores conseguirem fazer o login nos seus computadores, né? 8h30, precisamente, começou a falar o candidato a essa vaga no Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. Ele começou a falar exatamente às 8h30 da manhã, abriu ali o discurso dele falando que está emocionado de estar ali e que uma eventualidade de uma aprovação do seu nome será muito gratificante, né? Fez ali uma deferência também aos senadores. Agora, Nonato, a expectativa dos senadores com quem eu conversei é de que se estenda essa sabatina pelo menos por 10 a 12 horas. Isso porque a senadora Simone Tebet, presidente da CCJ, que está sabatinando aí Cássio Nunes Marques, garantiu pelo menos meia hora para cada senador interpelar, falar com o candidato a essa vaga no Supremo decorrente da aposentadoria do decano Celso de Mello. Meia hora? Eu achei que fossem 10 minutos. Não, meia hora. Pelo que os senadores me falaram aqui, a senadora Simone Tebet garantiu meia hora para cada um, por isso que vai demorar tanto, né? Então, pode ser que a gente bata aí o recorde de sabatina mais longa para o indicado na vaga do Supremo. Conversei com alguns senadores, enfim, o clima tá bem beligerante ali para cima do... Esse é um ponto interessante. Você conversou com alguns. Qual é o clima que se tem em torno disso? Deve ser aprovado, mas não será fácil? Pode ocorrer algum tipo de ruído nessa sabatina? O que deu para sentir aí nesse clima, Leandro? Olha, Nonato, ele deve ser aprovado, mas isso não quer dizer que ele não vai ser ali muito desgastado, né, por esse processo. Porque o que acontece? O Senado Federal não rejeita o nome de um indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal desde o século XIX, desde o segundo presidente da nossa República, Floriano Peixoto. Então, há uma tradição do Senado referendar aí os nomes indicados pela presidência da República para compor a vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Conversei com alguns senadores, vou destacar duas conversas que eu tive agora pela manhã. Primeiro, conversei com o senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe, e ele me mandou as perguntas que ele quer fazer para Cássio Nunes Marques. Só o senador Alessandro Vieira preparou quase 50 perguntas, na verdade 50 perguntas para fazer ali para Cássio Nunes Marques. Tem temas ali variados, desde as inconsistências no currículo do desembargador do TRF1 até, enfim, como que ele vai responder sobre o inquérito das fake news que está lá no Supremo Tribunal Federal, qual a posição dele sobre a criminalização da homofobia, marco civil da internet, e um ponto muito importante que alguns senadores me falaram que também vão usar nessa sabatina, que é Operação Lava Jato e prisão segunda instância. Isso também aparece nesse conjunto de perguntas que eu recebi aqui. Também conversei com o senador Telmário Mota, do PROS de Roraima. O senador Telmário Mota foi citado na operação que encontrou aí dinheiro na cueca do também senador Chico Rodrigues. Telmário Mota está num momento, né, muito antagônico com o Supremo Tribunal Federal, porque ele foi citado nessa operação sem ser investigado. Então ele me disse o seguinte: olha, Leandro, eu vou cobrar
do Cássio Marques, caso ele se torne ministro do Supremo Tribunal Federal, uma relação mais respeitosa da Corte para com o Legislativo. Também vou cobrar dele, me disse o senador Telmário Mota, que é do PROS de Roraima, que o Supremo reduza um pouco o volume alto de decisões monocráticas. Esse também é um grande questionamento dos senadores que vai aparecer ao longo dessa sabatina, como eu disse, prevista para, vamos chegar aí até mais ou menos 10 horas, pelo menos, de sabatina lá no Senado, Nonato. Larissa. Oi, Leandro, bom dia. E essa sabatina é um documento histórico, né? E no que se difere essa de outras na história do Supremo? Você pode contar pra gente, por favor? Olha, Larissa, prazer falar contigo. Eu fiz um estudo muito rápido aqui das sabatinas, né, do que já aconteceram na CCJ, para a gente até poder dar para o nosso ouvinte uma dimensão de como é importante esse momento. São verdadeiros documentos históricos, né, e que respondem ao contexto político. Os dois últimos ministros do Supremo que tomaram posse, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, Alexandre de Moraes assumiu uma vaga no Supremo indicado por Michel Temer. Edson Fachin assumiu uma vaga indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff. Essas duas sabatinas, a do Alexandre de Moraes durou 11 horas e 39 minutos. A do Edson Fachin durou 12 horas e 39 minutos. Foram pontos fora da curva. Isso porque, à época da indicação desses dois ministros, os governos, tanto de Temer como de Dilma, vinham sofrendo ali desgastes por motivos variados. Então isso também interfere no momento da sabatina de um indicado para integrar a Suprema Corte. Hoje a gente vai ter uma sabatina muito tensa em que temas que não apareciam antigamente em outras sabatinas do Supremo Tribunal Federal vão aparecer. E aqui eu vou fazer uma citação a um livro sobre o Supremo Tribunal Federal escrito pelos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber. Eles reconstituíram algumas dessas sabatinas e lembraram que em outros momentos, que não o de Alexandre de Moraes e de Edson Fachin, os ministros eram indicados e era quase que uma ovação, né? Eles iam ali para a CCJ para serem ovacionados. Eles lembram, por exemplo, quando Luiz Fux, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, foi indicado em 2011, ele foi aplaudido de pé pelos senadores. Também em 2006, Carmen Lúcia, indicada pelo ex-presidente Lula, foi elogiada até pela oposição, à época o PSDB. Então, o contexto político em que um ministro do Supremo é indicado faz muita diferença. E Cássio Marques está indo ser sabatinado num momento em que o presidente Jair Bolsonaro já disse que, por exemplo, a Operação Lava Jato não é mais necessária porque não tem corrupção no governo. O tema da prisão em segunda instância também está na ordem do dia por conta do caso lá do mega traficante André do Rep. Então, esse contexto vai tornar essa sabatina um documento, né, uma radiografia desse confuso ano de 2020 que o Brasil está vivendo. Vamos ver como é que Cássio Nunes Marques vai se sair, porque essa é, na verdade, o primeiro documento histórico de um ministro do Supremo que tem muitos anos ainda de trajetória jurídica. Larissa. Obrigada, Leandro. É isso aí, Leandro. Obrigado pelo Conexão CNN de hoje. Bom dia para você. Bom trabalho, hein? Trabalho não vai faltar hoje. Nonato, tomar uma aguinha aqui, aquecer a voz de novo, porque hoje o bicho pega. Bom dia para vocês aí, bom dia para os nossos ouvintes. Um abraço. Valeu. Agora são 8h40.